Olá, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que assiste esse canal, dependendo de onde você viva, não é? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Adriano, a voz dos que não falam. E não falam por muitos motivos, não falam por medo, não falam por pressão da família, né? Não falam porque muitas vezes não têm a coragem necessária para enfrentar as consequências drásticas que esta organização causa na vida daqueles que despertam. Né? Que despertam e descobrem as mentiras dessa organização e põem a boca no trombone. Né? Assim que as consequências são duras. Mas nós estamos aqui, unidos no verdadeiro cristianismo, que é um cristianismo livre, né? Respeitando as leis de Deus, claro, mas livre. Livre da obediência aos homens, né? Livre do temor ao homem, do temor ao corpo governante, aos anciãos da congregação e aos superintendentes de circuito. Livre desse medo. Isso não é servir a Deus. Né? Isso é uma escravidão moderna. Assim que fora. Isso pro lixo total. Isso é lixo. É que isso é lixo. Então, lixo tem que estar aonde? No lixo. E jogar isso para lá. Graças a Deus eu me libertei. E você também está no processo ou já se libertou, né? Por isso está aqui. Assim que seja bem-vindo a este canal. Esse canal que é teu também. E sinta-se querido por mim, porque eu me sinto querido por vocês. Cada dia, a enxurrada de mensagens é de tanto carinho, tanto amor, tanta compreensão, que eu chego a pensar que é demais para mim, né? É demais. Mas obrigado, do fundo do meu coração. Vocês têm ajudado a que eu veja o horizonte, né? E que veja a luz lá no fundinho do túnel. Né? Muito obrigado. Eu espero que também esses vídeos sirvam de ajuda para vocês. O vídeo de hoje, nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é a desassociação, ou a expulsão, né? E suas consequências. Assim que é um assunto que nos preocupa a todos que somos ex-testemunhas de Jeová e a todos os que são atualmente testemunhas de Jeová. Apenas um dado, né? A maioria das mensagens que eu recebo são de pessoas que estão dentro da organização e morrendo de medo de falar o que já sabem. Morrendo. Medo porque sabem que de amor nada. Não tem nada de amor. O que eles colocam é a imposição, a ditadura, né? A opressão do medo, que se você discordar do corpo governante, que se faz ver na voz dos anciãos da sua congregação ou do superintendente de circuito, se você discordar das decisões dele, você simplesmente vai levar um chute no traseiro e vão te jogar lá no meio da rua e até aquelas pessoas que são do teu sangue não te atenderão nem o telefone. Não abrirão a porta da casa delas para você. E até mesmo teus próprios filhos, pais, tios te desprezarão. É normal que tenham medo. É normal. Mas Cristo está tocando o coração das suas ovelhas no mundo inteiro. E eu tenho percebido... Primeiro debes desactivar el modo... E eu, perdão, desculpa, tem um outro telefone aqui do lado. Coisas do direto. Assim que é normal que você tenha medo. E esta organização, que é uma seita americana, como muitas outras dos Estados Unidos, trabalha com o medo. Eles sabem que esta política do ostracismo, para aqueles que não sabem o que é ostracismo, a maioria já sabe, né? Mas o ostracismo é a política desenvolvida pelos adeptos da seita, né? Que eles põem em prática aquilo que pensou antes a diretiva, que é o corpo governante, os acionistas desta empresa, para você ser totalmente ignorado quando você decide não ser mais testemunha de Jeová. Até tua própria mãe, pai, filhos, que são testemunhas de Jeová, vão te tratar como um morto em vida. Esse é o ostracismo. E isso, para uma pessoa que ama a família, é muito duro. É muito duro. É terrível. Coloca a gente numa depressão. Eu me vi assim. Eu estou superando ainda uma depressão. Eu estou nela. E eu sei que a maioria das pessoas que entram nesse canal estão passando por processos assim. Muitos me comentam aqui. Eu estou feliz porque eu tenho recebido mensagens do mundo inteiro.
Eu tenho recebido mensagens do Japão, de brasileiros que moram no Japão. Um beijo para vocês aí, todos os brasileiros que imigraram para o Japão e estão aí. Eu sei o que é ser imigrante num país estrangeiro, eu sei o que é ser imigrante. Eu não posso reclamar, porque aqui na Espanha me abriram as portas, me receberam como um ser humano. Eu agradeço ao povo espanhol, que é um povo correto, bom, né? Mas que nem o povo brasileiro não tem também. Nós somos especiais, né? O povo brasileiro é um povo solidário, amoroso. Que saudade eu tenho da minha terra. Um beijo no coração de vocês. Eita, terra boa. Um beijo também para os nossos irmãos portugueses, né, de Portugal. Eita, nossos pais portugueses, né, junto com os africanos e os europeus, né, de forma geral. Temos mistura de todo tipo de raça, italianos, alemães, holandeses, espanhóis, japoneses, de todas as nacionalidades. O Brasil é uma mãe com o coração aberto, né? Que país bonito. Mas voltando à desassociação, porque senão minha cabeça vai longe. Essa organização usa isso e sabe que você sofre com isso. E eu sofro com isso. Não vou negar, hein? Eu sou uma pessoa forte, hein? Eu enfrento, eu não tenho medo, não. Eu já falei aqui que eu não tenho medo de ninguém, eu só tenho medo de Deus e de Cristo. Não tenho medo nem de morrer. Assim que eu vou enfrentar o que seja, e quem seja, não me importa, hein? Na verdade não me importa. Mas, sim que eu sofro, porque eu tenho amor no meu coração. Eu tenho amor no meu coração, coisas que muitos aí dentro não têm. Tanto eu tenho amor no meu coração, por isso que eu sofro. Se eu não tivesse amor, eu não sofreria, né? Eu tenho amor no meu coração. E uma prova de que eu tenho amor no meu coração, e que muitos de vocês têm também, sabe por quê? Porque Cristo tirou nós lá do lixo. Tirou nós do lixão. Tirou nós de lá. Resgatou, colocou a gente livre da poluição espiritual de Babilônia Grande. E por isso, Satanás se enfureceu. E como esta organização está nas mãos de Satanás, então a opressão vem em cima dos servos de Cristo. E é normal que isso aconteça. Se você não quer sofrer, então não seja cristão verdadeiro. Agora, se você assume ser um cristão verdadeiro, pode ter certeza, você vai sofrer o desprezo de pessoas que pensam ser cristãos. As testemunhas de Jeová pensam que são os únicos cristãos da terra, hein? Mas nem no nome de Cristo eles falam quase, viu? De vez em quando eles soltam um livro que fala de Cristo aí e já acabou, né? Hoje nós vamos ter uma prova disso aqui. Assim que o ostracismo, a desassociação, a expulsão é jogar sujo. É jogar sujo. Alguns vão falar, não, mas isso está na Bíblia. Não, isso não é tão como vocês estão dizendo, não, hein? Tem uma passagem na Bíblia em que foi orientado a que não se cumprimentasse tal pessoa, mas vai lá olhar o historial daquele homem. Vai lá olhar o historial dele, vai lá olhar, ver o que ele estava fazendo dentro da congregação. Por isso que foi orientado que ele não ficasse ali. Mas dentro da organização das Testemunhas de Jeová não é assim. Não. Você pode ter argumentos bíblicos corretos, mas se você discordar do corpo governante, eles nem vão dar atenção para o teu argumento bíblico. Eu fui ancião 12 anos quase. Eu sei o que é isso. É que eu estava enganado. Eu achava que essa era a organização verdadeira. Eu achava que esses homens eram guiados por Espírito. Mas quando eu vi na Sentinela de 2017, fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, aonde eles dizem, Sentinela de 2017, fevereiro, de 2017, página 26, parágrafo 12. Ali no parágrafo 12, eles dizem abertamente que não recebem inspiração divina. E por isso eles cometem tantos erros, não é? Então, como você vai ter uma obediência cega a homens que não têm inspiração divina? É que nem se você obedecer o teu vizinho ou o teu companheiro de trabalho. E se ele mandar você morrer por causa dele, ou se tirar debaixo de um caminhão, você vai fazer isso? Não vai. Pois essa organização leva as pessoas a tomarem decisões tão drásticas na vida delas, porque pensam que eles são orientados por Deus. E de orientação divina, nada. Posso me remitir às provas, né? Venda de salões do reino, associação à ONU, né? A Real Corte Australiana,
onde eles mentiram. Geoffrey Jackson mentiu descaradamente. Disse que eles não são o canal de Deus com os homens. Ele disse isso lá. E você aí, ó, comendo essa baboseira, essas mentiras todo dia. E fanático ainda. Fanático, desprezando ao teu sangue. Não te dá vergonha na cara? Será que você não vê que isso não é o cristianismo verdadeiro? Desprezar o teu familiar? Que nem eu vi uma experiência aqui de uma filha que ligou para a mãe e falou: mãe, mas se a senhora fizer isso, então a senhora já sabe como que eu vou ter que tratar a senhora, né? Uma mãe de mais de 60 anos, toma vergonha na tua cara falar assim com a tua mãe. Que é isso? Mas é isso que essa organização ensina. Quando mostra numa assembleia, e depois na congregação também passaram esse vídeo, de uma filha ligando para a mãe. Como a filha está desassociada, a mãe pega o telefone e vê que a filha desliga. E aí olha para o céu dizendo: venci nessa prova. Que pouca vergonha. Deixa para lá. Deixa para lá. Isso é um absurdo. As autoridades tinham que meter a mão nisso aí. Tinha que meter a mão nisso aí. Essa destruição da família. Destruíram a minha. Assim que eu vou à morte contra vocês. Eu vou à morte. E outra coisa, hein? Eu tô louco para saber se a última congregação que eu tive, ou a penúltima, ou alguns, ou até mesmo minha esposa, estiver falando algo de mim que seja mentira, eu vou na justiça contra vocês. Vou na justiça, porque eu estou escutando histórias aqui de irmãos que saem porque não quer mais estar lá, porque descobriu as mentiras. Sabe qual que é a primeira coisa que a congregação começa a fazer? Inventar calúnias da pessoa. Teve uma irmã que foi com o filho na casa, na porta de um ancião lá. E os anciãos, os anciãos fizeram xixi na arvinha, de medo. E aí negaram tudo, entregaram o nome de quem tinha falado. São gente despreparada, são gente que, de verdade. E eles gostam de caluniar, hein? Eles caluniam a pessoa. Basta a pessoa não aceitar mais o que eles querem, eles têm que ficar por em cima. E como fazem para ficar por em cima? Vamos caluniar, vamos queimar, vamos acabar com a imagem dessa pessoa. Ele não aceita nós, então nós temos que acabar com a imagem dela para não sujar a imagem da organização. Esse é o modo operandi desta organização. Criminosa, destruidora de vidas. Porque tem pessoas que caem numa depressão e tiram a própria vida por culpa de vocês, canalhas. Sem vergonhas, é o que vocês são. Eu estou falando assim porque eu sei que é o que vocês pensam, né? E eu sou a voz de vocês. Então eu falo o que eu sei que vocês pensam e a indignação que vocês têm dentro. Isso é corpo governante canalha. Corpo de anciãos que apoiam a este grupo de homens mafiosos. Vocês são cúmplices do que eles fazem com as famílias, viu? E eu não tenho medo de vocês não, hein? Nenhum, mais nada. Isso, zero de medo de vocês. Zero. Assim que agora nós vamos entrar então na desassociação, porque senão a conversa vai ficar mais quente cada vez mais. Então vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar da desassociação de uma maneira mais técnica, né? E as consequências dela. A desassociação e as consequências. Muitos de vocês que estão me assistindo já estão nas consequências. Eu já estou nas consequências. Então eu tenho autoridade para falar. Né? É o que nós acabamos de falar, né? Basta você discordar, né? Você está eliminado. Eliminado. E eles disfarçam o amor. De vez em quando eles soltam um discursinho de 8 minutos ali na página deles, né? Da adoração matutina, que eles falam, não sei como que é que eles falam isso, essa baboseira, essa mentiraiada toda. E eles soltaram um novo agora. Deixa eu ver se eu posso ver aqui. Deixa eu ativar o telefone que está em modo avião. E aí vai começar até a chegar mensagens aqui do nosso grupo de WhatsApp. Aí, ó, chegando um monte de mensagens aqui, né? Vocês não estranham não se estiver passando o vídeo e chegar mensagens do grupo, hein? Pode aparecer na tela, né? Assim que... deixa eu entrar aqui para fazer uma análise rápida deste discurso que foi solto agora, né? Deixa eu pôr aqui uma coisa, um momento. Um momentinho. Já. Aqui está. Bom, vamos entrar aqui então e vamos analisar, né, esse discurso. E vamos ver como que eles usam a manipulação em 8 minutos de discurso.
É uma enxurrada de manipulação, de imunização cognitiva, de começão de cabeça tão grande que no final do vídeo vocês vão se surpreender de um detalhe que eu tomei nota. Mas vamos analisar esse vídeo. O discurso é: aproveite, quer dizer, você está sendo privilegiado, hein? Olha só, não é para todo mundo, hein? Assim que aproveite a disciplina amorosa de Jeová, que eles pensam que é Deus, né? É o Deus deles, né? De Jeová. Que na verdade ele está querendo dizer: aproveite a disciplina amorosa do corpo governante, né? Deus aí não tem nada a ver com isso aí. Então, vamos ver esse discurso e vamos analisando. Eu vou parando, hein, conforme nós vamos analisando, hein? E vamos ver a tremenda manipulação que eles colocam diariamente na mente dos adeptos, né? Vamos dar uma olhada. É fácil admitir que somos pessoas imperfeitas. Sim. Então, por que é tão difícil receber um conselho? Todos nós sabemos da atitude que devemos ter. É o que está escrito aqui no Salmo 141, verso 5. Um momento, hein? Vamos ler o Salmo 141. Que começamos um pouco na frente. Vamos começar desde o É início. fácil admitir que somos pessoas imperfeitas. Sim, tá bem. Então, por que é tão difícil receber um conselho? Todos nós sabemos da atitude que devemos ter. É o que está escrito aqui no Salmo 141, verso 5. Vamos ler. O Salmo 141, 5 diz: Se o justo me surrasse, seria um ato de amor leal. Se me repreendesse, seria como óleo sobre a minha cabeça, que a minha cabeça nunca recusaria. Talvez seja... Perceberam já aqui? Ele já usa uma base bíblica para poder pôr um alicerce para que você não negue nada do que ele vai falar depois. Então ele põe uma base bíblica dizendo que se você sofrer dentro da congregação, se te chicotearem, se te maltratarem, se te humilharem, olha, cuidado, hein? É uma disciplina que está vindo de Jeová. Você tem que aceitar a humilhação, você tem que aceitar ser tratado como lixo. Você tem que aceitar. Porque é Jeová que está te orientando. Já começam a ver a manipulação? Por aí já começa, né? Por aí já começa. Vamos ver o que mais esse animado discursante fala para nós, né? Vamos ver. Sejamos influenciados pelo ponto de vista do mundo sobre a disciplina. Um dicionário diz que disciplina é quando uma pessoa pune outra para ter controle sobre ela. Outro dicionário O que vocês fazem? diz que a disciplina serve para fazer uma pessoa obedecer ou para punir quando ela não obedece. Mas para Jeová, a disciplina não tem. Não, né? Ele vai falar que para Jeová não é assim. Não. O que eles fazem quando alguém não obedece? O que eles fazem? Sala B, né? Não é que nem do grupo de WhatsApp, não. É sala B de verdade. Onde a pessoa é humilhada, chora, eles acusam a pessoa, né? E a pessoa não tem direito à defesa, né? Nenhuma. A pessoa não tem direito à defesa nenhuma. Isso para eles é a disciplina de Jeová. Não. É normas do corpo governante. Deus não tem nada com isso aí. Nada, nem Cristo. Na verdade, quem está cuidando dos assuntos agora na Terra é Cristo. Deus encarregou, depois nós vamos ver um texto que fala isso. Deus encarregou a Cristo de tudo. Por isso nós temos que seguir as orientações de Cristo. E o exemplo que ele deu. E não escutar essas baboseiras aqui. Nós estamos escutando agora para poder analisar e ver aqui a manipulação mental. Vamos ver. Tem nada a ver com isso. Em Hebreus 12, aqui mostra que Jeová nos trata como se nós fôssemos seus filhos amados. No versículo 5, ele diz, meu filho, e no versículo 6, diz que Jeová disciplina aqueles a quem ama. Olhando por esse lado, dá para ver que a disciplina é uma coisa boa. Basicamente, a disciplina é uma forma de treinamento. Na verdade, é um processo até bom para nós, porque a disciplina nos ajuda a conhecer a Jeová ainda melhor. Então, vamos ver agora 3 maneiras de como as pessoas reagem à disciplina. Acredito que todos nós já reagimos de uma dessas maneiras. A primeira é... Agora, ele vai pôr você na questão, né? Agora a manipulação vai tocar direto a você na questão, né? Ou seja, agora nós vamos ver 3 maneiras
E acho que até mesmo você, nós, ele se inclui, até nós já nos vimos envolvidos numa situação dessa. Está colocando você de que você está envolvido aí. Ou seja, você vai receber a disciplina como todo mundo aí dentro, né? Então você tem que aceitar, hein? Se você não aceitar, é que você está contra Jeová. É a manipulação, entende? É a manipulação. Então, é uma indução à escravidão mental. E é o que nós vamos ver como esse homem, com essa carinha de bonzinho que ele tem, ele vai soltar barbaridades aqui, e que você, se você não está desperto, você engole tudo isso e acredita. Você está que nem robô aí, um zumbi atrás dessa corja de gente. Dá uma olhada. Se sentir arrasado, envergonhado e sentir uma dor no coração. Foi claro? Está sendo humilhado? Isso é natural. Claro. Nós vemos isso até nas crianças. Elas ficam muito tristes quando os pais corrigem ou disciplinam elas. Elas ficam decepcionadas e parece que vão começar a chorar. Mas nós, como cristãos maduros, não reagimos dessa maneira, não é verdade? Bom, aqui ele diz que quem tem essas reações parece criança, né? Ou seja, você é tonto. Não é que criança é tonto, que criança não tem experiência, né? Mas eles estão querendo dizer isso, né? Que você não tem madureza, né? Você é curtinho de mente. Então, você é um tonto, você tem que... Por isso você está reagindo mal. Se você reage obedecendo, sendo escravo deles e deixando eles pisotear na tua cabeça, então você é um cristão maduro. Ó, ele falou cristão maduro, né? Interessante, né? Será que eles são cristãos mesmo? No final do vídeo a gente vai ver se eles são cristãos de verdade. Agora, pense nisso. Como nós reagimos? Qual seria a reação correta? Primeiro, não se deixe levar pelas suas emoções. Não fique com pena de si mesmo. É importante nos lembrar... Não, fica com pena deles. Você não tem que ter pena de você. Você tá ali para ser pisado. Você tá ali para ser chamado na sala B, para apontarem o dedo no teu nariz, que nem uma irmã contou para mim aqui esses dias num comentário, né, num WhatsApp, que apontaram o dedo no nariz. Ela disse, eu nunca chorei tanto na minha vida, irmão Adriano. Nunca chorei tanto de ser caluniada e apontaram o dedo no meu nariz. Isso, muitos estão contando para mim. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas, de injustiças e absurdos que essa religião... E vai com essa conversinha mole aqui, ó. Que tem que aceitar, porque senão é um rebelde contra Jeová. Não, contra o corpo governante. Contra o corpo governante. Vamos continuar vendo. Que a dor que sentimos é porque a disciplina toca na ferida de algo que é muito sensível para nós. Claro, estão caluniando. É melhor aceitar a disciplina com uma atitude positiva, porque o conselho foi dado para o nosso bem. Vamos ler Provérbios 15, 32 e 33. Provérbios 15, versículo 32 diz: quem rejeita a disciplina, despreza a sua vida. Se rejeitarmos a disciplina, nossa vida vai ser muito infeliz. E o texto... Viu a manipulação? Agora ameaça, né? Isso por trás tem uma ameaça, né? Se você rejeita a disciplina, você não valoriza a tua vida. Ou seja, você pode morrer. Entendeu? Isso é tão sutil, isso chama a imunização cognitiva. Né? E você que está aí dentro, escutando isso vai cravando aí dentro da mente. Pá, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Que chega um momento em que você acredita no que eles estão dizendo. E não importa mais o que diga a Bíblia. Vai valer o que diz esse bando de pessoas aí. Então, é mais sério do que a gente imagina. Isso é um discurso só de 8 minutos, hein? Vamos continuar vendo. O texto continua. Mas quem escuta a repreensão obtém entendimento. O temor de Jeová ensina a pessoa a ser sábia. E antes da glória vem a humildade. Nós queremos ser ensinados e treinados por Jeová. Aceite o... Viu como eles induzem a pessoa a ver que o entendimento, a sabedoria, né? Tudo isso é se você aceitar a disciplina. Se você aceitar
ser humilhado por eles, né? Se você abaixar a cabeça e ainda que estão te acusando de algo que você não fez, você tem que ficar quieto e aceitar. Aceitar porque senão você é rebelde. Né? Lembra ontem na experiência do irmão Gilberto que ele comentou que ele via que um ancião era fraudulento lá nas contas da congregação, ele foi falar com o superintendente, quem perdeu o privilégio? Ele. Deixou de ser servo ministerial. Então, sem lorota, sem conversa mole, isso aqui é manipulação pura e dura. Vamos continuar. O conselho para não receber uma correção depois. E além disso, para não sofrer. O que ele acabou de falar que é grave. Ele disse, é melhor escutar um conselho do que ter uma repreensão depois. O que ele acabou de dizer é o seguinte, quando os anciãos te chamarem para te chamar a atenção, aceita, baixa a cabeça e obedece, porque senão você vai ser expulso. Desassociado. Entendeu? Só que está disfarçado numa frase bonitinha. Se você aceitar o conselho, você vai evitar uma repreensão depois. Disfarçou o que ele tá querendo, o que eles estão querendo dizer. Eles estão querendo dizer o seguinte, obedece, fica quieto, cala a tua boca, senão nós vamos meter o pé no teu traseiro, para não falar outra coisa, e jogar você lá no meio da rua, e ninguém vai mais conversar com você da tua família. É o que ele está dizendo. Só que em outras palavras. Né? Vamos continuar vendo. Sofrer as consequências de uma decisão ruim. A segunda reação negativa que podemos ter é achar que o conselho não é útil. Eu não acho que esse conselho é para mim. Isso está errado. Não foi nada demais. Essa pessoa que me aconselhou não sabe todos os detalhes. Viu só? E se a pessoa tem razão e está sendo caluniada? Ele não pode indagar coerência? Ele não pode dizer, mas essa pessoa está me aconselhando e não é correto isso? Eu não fiz isso para estar me aconselhando assim. Não, você não pode nem fazer isso, hein? Você tem que ser um robô, abaixar a cabeça e deixar que pisem na tua nuca. E você viu? Esse daqui, não sei se ele participou da escola, essa de fazer parte no salão. Eu não sei porque, como discursante, você viu a risadinha dele? É que é triste isso, hein? Vamos falar a verdade, hein? É triste, né? É duro, né? Ainda bem que é 8 minutos só, porque se fosse 30, imagina escutar esse sujeito aqui falando tanto tempo. Como é o nome dele? O nome dele, deixa eu marquei aqui o nome dele. É Isaac Marais. Vamos continuar vendo. Isso. E o pior, nem sabe como dar um conselho direito. Normalmente, quando nós temos uma reação assim, é porque o conselho que nós recebemos revelou que nós amamos algo que é errado. E para esconder esse sentimento, nós começamos a criticar aquela pessoa que nos deu aquele conselho. Na verdade, nós é que não sabemos todos os detalhes. Talvez porque não queremos ver todos os detalhes. Talvez estamos vendo as coisas do nosso ponto de vista em vez de ter o ponto de vista de Jeová. Quando recebemos um conselho ou uma correção... Notaram a manipulação? Você não pode reclamar, ainda que você tenha razão. Porque é você que não está vendo do ponto de vista de Deus. Eles sim, eles estão vendo. Os seres humanos que estão ali te aconselhando, que estão ali, os anciãos, eles são perfeitos, né? Eles não erram, eles são homens que o Espírito Santo ilumina eles, e o corpo governante falou que nem eles recebem inspiração, e aqui ele está falando que você tem que obedecer, ficar quieto e aceitar o que eles falarem para você, ainda que isso não seja, que você ache que não está correto. Você tem que, comer com batata e ainda falar obrigado. É para tonto, né? Vamos falar a verdade. É para tonto isso. Né? Que lástima que eu fiquei enganado tanto tempo aí, escutando essa lorota, essa baboseira aí. Vamos ver. Correção. Que tal colocarmos em prática o que vemos aqui em Provérbios, capítulo 25, versículo 12. Provérbios... Mais 25, manipulação 12. usando a Bíblia, né? Mais manipulação. Aqui diz, como brincos de ouro e um enfeite de ouro puro, é a repreensão do sábio para o ouvido atento. Mostramos que damos valor à disciplina por considerar aquela pessoa que está nos aconselhando como uma linda peça de ouro. Devemos reagir com amor. Perceba o amor de Jeová e ame a disciplina e correção que receber. A terceira reação. Notou? Leu um texto, tirado de contexto. Né? Se você quer ver como é uma disciplina amorosa, lê os evangelhos.
como Cristo disciplinava. Depois nós vamos ler uma passagem. Aí você verá o que é amor de verdade. Aí você verá. Não esse bando de canalhas. Que o que estão fazendo aqui é usar o suposto nome de Deus para dizer que se você não obedece a eles, você está contra Deus. Mentirosos. Mentirosos. Continua. Ficar irritados ou ofendidos pelo conselho. Quem ele acha que é? Podemos pensar assim? Se achamos que a pessoa é inferior a nós, tem a mesma idade que nós, ou tem pouco tempo na verdade. Ou porque está mentindo, Ele né? não sabe o que está falando, ele não tem experiência para dar um conselho. Tudo isso pode nos fazer ignorar o conselho daquela pessoa. Mas a questão é, será que nós aceitamos que Jeová sabe das coisas e que, na verdade, o conselho vem de Jeová? Talvez exista um motivo. Ele está dizendo que se uma pessoa vai te aconselhar, ainda que fale uma barbaridade para você, você tem que aceitar, porque é Deus que está mandando aquela pessoa falar essa barbaridade para você. É isso. É isso. Não dá pena ou nojo. A gente escolhe pena ou nojo. Eu fico aí metade. Dá pena, às vezes, de ver como são medíocres e também me dá nojo. Vamos ver. Motivo muito importante para Jeová ter escolhido aquela pessoa específica para nos dar aquele conselho. Sim. E o texto que estamos considerando hoje, de Hebreus 12:5, diz que nós não devemos menosprezar a disciplina da parte de Jeová. E diz também que não devemos desanimar quando somos corrigidos por ele. Talvez você pense, se fosse Jeová falando comigo ou me dando conselhos, é lógico que eu ia escutar. Mas será que essa também não é uma forma que Jeová usa para falar com a gente? Viu? Será que essa também não é uma forma? Será? Será? Na verdade, o que ele está dizendo é Jeová que está fazendo isso. Essa pergunta é induziva. É de induzir a pessoa. Assim que, olha, é lamentável, né? Eu faço aqui muitos comentários e vocês desculpem se eu colocar palavras em espanhol misturadas de português, porque faz muitos anos que eu estou aqui. Então vocês desculpem. Mas é duro aguentar isso, né? Fala a verdade. Hein? Esse daqui é um puxa-saco do corpo governante, né? Não tem outra palavra, é isso que ele é. Né? Então vamos continuar vendo. Pense no exemplo de Davi. Quando Natã foi falar com ele, Davi não ficou irritado. Davi não ficou ofendido com Natã. Ele aceitou aquele conselho. E depois, Davi até reconheceu, pequei contra Jeová. Qual é a lição? Nunca rejeite os conselhos. Aceite os conselhos com o coração aberto. Resumindo, concentre-se no que é importante. O fato é, se queremos fazer parte da família de Jeová, vamos continuar recebendo muitos conselhos e muita ajuda. Todo conselho, toda correção que vem... Notaram o que ele acaba de dizer? Escuta uma coisa, hein? Se você quiser continuar fazendo parte da família de Deus, ou seja, se você não é família de Deus, você vai ser morto. Se você quer ser da família de Deus, então você vai receber conselho e você tem que aceitar, hein? Porque se você não aceitar, nós vamos mandar você embora daqui. Você vai se ver na rua da amargura, sem poder conversar com teus parentes, com a tua família. E ainda você vai experimentar a nossa raiva em cima de você. É isso que ele está falando em boas palavras. Porque é raiva que eles têm, é ódio. Eles têm ódio, a cúpula tem ódio daqueles que descobrem a verdade deles. Tem ódio. É que nem eu citei uma vez num vídeo, né? E como eles estão sendo pego em flagrante de todas as mentiras que eles andam contando e que eles estão fazendo, eles são que nem aquele que é pego no flagra traindo a mulher ou a mulher que trai o marido, né? A primeira coisa que diz não é o que você está pensando. É se defender, né? Com a mentira. É o que eles estão fazendo. Né? Acusar a pessoa,
disciplinar injustamente. Não é disciplinar, é caluniar uma pessoa muitas vezes. Vai ter casos que sim, que uma pessoa fez algo errado, mas e eles não fazem? Tem que estar chamando uma pessoa para humilhar ela? Quando acaba a reunião, pega uma pessoa, vem aqui, nós precisamos conversar com você. A congregação inteira vendo aquela pessoa caminhando que nem uma ovelhinha para o abate lá para aquela sala B. Toma vergonha na cara. Vocês não são ninguém para fazer isso com ninguém. Isso daí devia estar penado pela lei. Pela lei. E continua. Vem de Jeová é para o nosso bem. Jeová está moldando cada um de nós para nos tornar o tipo de pessoa que Ele quer que sejamos. A questão não é se precisamos ou não receber disciplina, mas sim como vamos reagir ao recebermos conselhos e disciplina. Ele está dizendo o seguinte, é o seguinte, hein? Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. A questão é que você que tem que mudar a sua atitude e aceitar, hein? Aceitar o domínio, aceitar a opressão, aceitar as injustiças. Porque até se desenvolveu no meio das testemunhas de Jeová, e eu muitas vezes, quando eu era fanático, eu falava essa frase. Não deixa que no seu tempo Jeová resolve as coisas. Que frase, hein? Isso é frase bem pensada pelos manipuladores mentais, hein? Quer dizer, quando você vê uma barbaridade que estão pisando na tua cabeça, que estão te esculpindo na cara, você tem que dizer, não, eu vou aceitar porque Deus vai resolver isso no seu tempo, né? E ficar lá dentro sujeito a tudo isso. Não, isso não é assim. Cristo nunca fez isso com ninguém. Nunca fez isso com ninguém. Vamos ver como ele termina Paulo, esse discurso. Em Hebreus 12, faz referência a Provérbios. Provérbios capítulo 3 fala sobre disciplina. E depois de falar bastante sobre esse assunto importante da disciplina, nós lemos algo muito bonito aqui em Provérbios 3:18. Provérbios 3, aqui no versículo 18, fala sobre disciplina. Ela é árvore de vida para os que se apegam a ela, e os que a agarram serão considerados felizes. Então, com alegria. Olha só. Para ganhar a vida, em primeiro lugar, você tem que aceitar Cristo. É só Ele que te dará a vida e a salvação se você aceita o sacrifício resgatador de Cristo e tem Ele na tua vida. É só assim que o Pai eterno, celestial, dará a sua aprovação a ti. É só esse o caminho. Jesus é o caminho. Cristo. Mas ele está dizendo que a disciplina da organização esta é que te dará, né? Se você se agarrar a ela, como disse o Provérbios, ele está dizendo a organização, hein? Por trás das palavras, é isso que ele está transmitindo para você. Só que ele se esquece que as Escrituras se referem à disciplina de Deus, que está na Bíblia. E também na disciplina que extraímos do exemplo que deu Cristo. É essa a verdadeira disciplina, não o que eles estão falando aí. Vamos ver. Aceite o conselho. Veja isso como uma prova de amor de Jeová. Aí, acabou o discurso do bonitinho. Acabou aí o discurso do bonitinho. Assim que a política que eles usam da manipulação mental é que você esteja sujeito às barbaridades que eles causam na vida das pessoas. Essa política da desassociação, se eles usassem, você tem uma má conduta, então você não é mais testemunha de Jeová. Tudo bem, mas que pudesse continuar conversando com os familiares, isso é uma questão organizacional deles, é problema deles. Mas proibir que os familiares tenham contato, usando mal uma parte bíblica, é o crime que eles cometem. E que acabam com vidas e com as pessoas. Assim, essa política da desassociação e as consequências dela deveria ser apenado como crime na lei. Em qualquer país, não importa. Porque eu tenho visto aqui nas mensagens que eu recebo a barbaridade que vocês têm causado na vida das pessoas. E na minha também. Eu posso dizer da minha. Assim que não tem como engolir isso e ficar quieto. Por isso eu dou voz aqui a todos os que me acompanham nesse canal. Dou voz e falo realmente. Outra coisa que vocês não notaram. Você não viu que ele falou que quem aceita a disciplina são os cristãos maduros. Cristãos, ele falou de cristãos. Mas eu contei no discurso inteiro, antes de vir aqui sentar fazer para vocês esse vídeo, eu contei que ele falou 18 vezes o nome Jeová.